Bom dia, vida, meu amado, bom dia, vida, minha amada, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é o Bom Dia Vida chegando nesse dia 26 de fevereiro, terça-feira, 26 de fevereiro de 2019. Bom Dia Vida chegando para trazer uma palavra de fé, de amor e de esperança, direto do coração de Deus para o seu, para o meu, para o nosso coração. Glória a Deus. Mas antes, como eu sempre faço, eu quero pedir a você, amado, querido, que recebe o Bom Dia Vida todo dia, que se inscreva no nosso canal. É muito importante você se inscrever no nosso canal, que você ative as notificações, porque você vai ser o quê? Você vai ser avisado quando eu postar um novo vídeo. Que você curta as nossas mensagens, que você comente, né? Como a nossa irmã Cláudia, né? Ela tinha recebido uma notícia, estava aí em altas aflições, e ela recebeu a nossa mensagem de ontem, o nosso vídeo de ontem, e Deus falou fortemente ao coração dela. Ela recebeu, na verdade, o nosso vídeo de domingo, e Deus falou poderosamente no coração dela, e ela creu no mover e no agir de Deus. Amém? Que você curta, que você compartilhe com os seus amigos. Bom Dia Vida tem te abençoado. Deus tem falado com você através do Bom Dia Vida. Então compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos seus WhatsApp, com os seus contatos. Me ajude a pregar no Evangelho. Seja um colaborador do Bom Dia Vida, compartilhando ele com os seus amigos e assim me ajudando a pregar o Evangelho do Reino. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então vamos ao que interessa, a palavra de Deus. Amém? Eu quero meditar hoje com você sobre a fé que agrada a Deus, porque existem muitos tipos de fé. Mas que tipo de fé agrada a Deus? Hebreus 11, verso 6, parte A, o Senhor fala: sem fé é impossível agradar a Deus. E o restante do versículo ele diz: e aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele se torna galardoador, abençoador daqueles que o buscam. E aí nós paramos para pensar: que tipo de fé agrada a Deus? Será que é qualquer tipo de fé? Claro que não. Porque se nós fizermos uma enquete na rua, pararmos em qualquer esquina, em qualquer local, e começarmos a perguntar às pessoas, todos vão dizer que acreditam em alguma coisa. E a questão aqui não é acreditar em alguma coisa, como na época de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, era o centro do mundo, todo mundo cria em alguma coisa: o Deus pedra, o Deus lua, o Deus areia, o Deus madeira. Mas Deus, o Deus vivo, falou com Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E Abraão, ele obedeceu e foi. E para você ter uma ideia, o pai de Abraão, Tera, era fazedor de ídolos, tinha uma casa de ídolos na casa dele, construía ídolos. E como que Abraão, que é criado num lugar desse, pode crer e ter um tipo de fé que agrada a Deus? Como ele crê num Deus só? Isso é uma outra história que eu vou ministrar para você outro dia. Mas é possível ter a fé que agrada a Deus. Isso não é doideira, não é maluquice, ninguém está chapado, né? É a fé que agrada a Deus. Ela existe. Porque se Deus colocasse na sua palavra e exigisse fé para que nós pudéssemos agradá-lo e não nos desse meios para adquirir essa fé, nós chegaremos à conclusão que Deus não gostaria, não ia querer que nós o agradássemos. Mas Ele coloca os meios para nós alcançarmos o tipo de fé que agrada a Ele. Amém? Amado, lá em Hebreus 11:1 a Bíblia diz: ora, a fé é uma afirmação. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. O escritor está dizendo: olha, a fé é um fundamento, e fundamento é base de sustentação. A fé é o sustentáculo da vida cristã. A fé é o sustentáculo
que nos mantém inabaláveis em meio às circunstâncias e situações. A fé seria o testemunho autêntico que certos funcionários dão por escrito sobre determinados atos e tem força de juízo. É um testemunho de fé. A fé, amado, seria a prova autêntica escrita pelos atos praticados por uma pessoa que teriam força, poder diante do juiz Deus. Mas que tipo de fé agrada a Deus? Eu sei que a fé é um testemunho de prática de vida, mas quantos dão testemunho de acreditar em alguma coisa e esse testemunho não agrada a Deus? É uma falsa fé, digamos assim, segundo a Bíblia, não segundo a mim. Então, de onde vem a fé? Primeiro, nós temos que saber de onde que ela vem. A fé que agrada a Deus, ela vem de onde? Qual é a fonte dessa fé? Da onde que ela jorra? Romanos nos diz, 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé, diz a Bíblia, que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé que agrada a Deus vem de se ouvir a palavra de Deus. Mas qualquer outro tipo de fé vem também pelo se ouvir. Lembra de Eva? Lá no jardim do Éden, quem que Eva parou para ouvir? Eva parou para ouvir a serpente. E Eva creu no que a serpente disse. E quando ela creu, ela fez aquilo que Deus havia dito para não fazer. Ela parou de ouvir o que Deus estava dizendo para ouvir o que a serpente estava dizendo. E com isso ela caiu. Se você ouvir o mundo, você vai crer no mundo. Se você começar a ouvir a ideologia de gêneros, você vai crer nela. Se você começar a ouvir, deixar de ouvir o que a Bíblia diz, começar a ouvir o que diz o mundo, que a pessoa quando nasce, ela não tem gênero, não tem sexo, ela escolhe o que ela vai ser, homem ou mulher, ela não nasce pré-definida, você vai acreditar nisso. Mas a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Então você precisa entender isso. Pessoas, amadas, que saíram da igreja e foram para outros lugares. Por quê? Porque deixaram de ouvir Deus, a palavra de Deus. E quando deixamos de ouvir a palavra de Deus, a fé é roubada. A Bíblia diz: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. O que você tem que guardar? A sua fé. Porque quando nós ouvimos a palavra, a fé é semeada em nosso coração, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amado, existem pessoas que vão à igreja, que vão ao culto, e lá elas se derramam diante do Senhor. Na hora do louvor, sabe? Na hora do louvor elas choram, na hora do louvor elas levantam a mão, elas cantam junto, mas na hora da mensagem, quando Deus vai usar alguém, um pregador, para falar conosco, elas dando a mexer no celular, a olhar Facebook, a olhar WhatsApp, elas dando a conversar, falar com o coleguinha do lado, com a coleguinha do lado, elas não prestam atenção na mensagem e não deixam quem está ao redor também prestar atenção na mensagem. Amado, não é o louvor que vai te dar fé. Sabe, na hora do louvor você está expressando a sua fé, mas o que vai fazer a fé brotar no seu coração é ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pastor, mas tem muita gente que prega besteira. Sim, tem sim, muito pregador pregando abobrinha, mas é como eu aprendi com a minha saudosa pastora Araci. Ela dizia: meu filho, anda com 2 cestos, o que for bom você guarda no que tem fundo, o que for ruim você joga naquele que não tem fundo, porque vai cair e vai embora. Em toda mensagem, ainda que tenha abobrinha, alguma coisa Deus vai falar com você, porque o interessado em falar com você é Deus. O interessado em semear fé que agrada a Ele no seu coração é Ele, é Deus, e ela só vem pelo ouvir a palavra. Mas como você vai ter se você ficar conversando no culto, se você fica no seu celular o tempo todo na hora do culto da palavra, não ouvindo nada? O culto não é só louvor. O culto envolve louvor, adoração, e oferta envolve adoração e palavra. Você precisa entender isso, amado. Então, se você é o tipo de pessoa que fica conversando no culto, não converse mais.
Se o seu amigo que senta do seu lado fica conversando o tempo todo, você fala para ele, ó, vamos conversar depois do culto. No momento agora faz de conta que eu nem te conheço, nem você me conhece. Conversa comigo não. Vamos ouvir Deus. Isso chama-se temor e reverência. A presença de Deus, porque quem está falando não é o diácono, quem está falando não é o pastor, quem está falando não é o evangelista, quem está falando lá no púlpito pregando é Deus falando com você. Amado, o culto ele envolve louvor e oferta e palavra. Louvor e oferta você entrega a Deus. Não adianta você só entregar a Deus e não receber. Louvor e oferta você entrega, e a palavra é Ele falando contigo. Agora veja bem, existe uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar, tornar-se atento para ouvir, prestar atenção para ouvir algo. Quem escuta obedece. Quando você escuta, não vai para o seu coração. Agora, quando você ouve, vai para o seu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, diz a palavra, o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, não diz quem tem ouvidos para escutar o que o Espírito diz à igreja, não, quem tem ouvidos para ouvir. Então a palavra escutar significa tornar-se atento para ouvir, prestar atenção para ouvir algo. Quantas vezes nós pais falamos com nossos filhos, eles falam que ouviram, mas na verdade eles escutaram, sabe por quê? Porque eles não fazem o que foi dito para fazer. E lá na frente, quando você corre, fala, mas eu não ouvi o senhor falar isso comigo. Quando o senhor falou isso? Não é assim que funciona? Adolescente, jovem? A mesma coisa com Deus. É a mesma coisa, a diferença de ver e olhar. Ver tem tudo que você vê. Nem tudo que você vê, amado, você consegue guardar. Mas tudo que você olha vai para o seu coração. Vê, você está andando na rua, indo numa direção, alguém está vindo na sua frente, você vai acabar vendo. Mas sabe, você está indo numa direção, alguém está vindo na sua direção, sabe, alguém mandado pelo cão, passa por você, você acompanha com os olhos, vai virando a cabeça, você não está só vendo, você está olhando e aquilo vai direto para o seu coração. Escutar e ouvir não é a mesma coisa, ver e olhar também não é a mesma coisa. Não é qualquer tipo de fé que agrada a Deus. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Toda porta, amado, que dá para sair, dá para entrar. Então tudo que você tem que guardar, guarda no seu coração, porque deles procedem a saída para a vida e a entrada para a morte. Se você não guardar o teu coração, você acaba morrendo. Deus, Ele preparou a sua palavra para que através de ouvir ela, a fé venha ao seu, ao meu, ao nosso coração. Agora a fé, amado, ela evolui e ela cresce. Você, quando vem para Cristo, aceita Jesus, você recebe uma porção de fé do mesmo tamanho que eu recebi quando vim para Cristo, do mesmo tamanho que a pastora Flávia recebeu quando foi para Cristo. O Espírito Santo reparte igualmente. Porque a Bíblia diz que se a sua fé for do tamanho do grão de mostarda, mesmo pequeno, você dirá esse monte, ergue daqui para lá, e se não duvidar, acontecerá. Então nós recebemos uma fé na pequena porção. É uma semente que é plantada em nosso coração e nós vamos cuidar dela, vamos regá-la, vamos tratá-la, então ela vai crescer. Só que tem gente que não rega a fé e não trata ela, ela nunca cresce. E tem gente que rega e trata a fé e ela cresce.
Em Marcos 4,40 a Bíblia diz: e disse-lhes, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Jesus aqui está falando da primeira tempestade que os discípulos enfrentam no mar, e Jesus está no barco dormindo. O barco está afundando, eles acordam, Jesus fala: Senhor, estás conosco aqui, não te importa que perecemos? Jesus acorda, acalma o vento, o mar e tudo, e fala: por que sois tão tímidos? Ainda vocês não têm fé? E lá em Mateus 14:31b diz: homens de pequena fé, por que duvidaste? Aqui é a segunda tempestade. Jesus não está no barco. Eles estão atravessando para outra banda do mar, segundo a ordem de Jesus. Jesus ficou em terra. Na alta vigília da noite, a onda vem forte, o vento contrário, o barco está a pique afundando, e Jesus vem andando sobre as águas. Eles ficam desesperados, gritando que é um fantasma, é um fantasma. Jesus fala: não temas, sou eu. Pedro fala: certo mesmo, manda eu ir de encontro ao Senhor. E Pedro vai sobre as águas, mas começa a reparar num vento forte, afunda e pede socorro. Jesus socorre, sobe no barco com ele, acalma o vento, o mar. E aí Jesus fala para eles: homens de pequena fé, por que duvidaste? Entenda que na primeira tempestade no barco, Jesus estava junto. Jesus fala: vocês ainda não têm fé. Na segunda, Jesus fala: homens de pequena fé. Da primeira para a segunda tempestade, eles tiveram um acréscimozinho de fé. Alguma coisa aumentou na vida deles, que a fé cresceu. A fé, amado, ela evolui, ela cresce. E a fé também pode ser acrescida. Marcos capítulo 9, verso 23 e 24. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aqui é a passagem que o pai leva o filho para os discípulos orarem por ele, o filho lunático, que o demônio pegava, o menino caía em qualquer lugar, quase morrendo. E os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. Jesus chega. E o pai pergunta para Jesus: tu pode curar? E Jesus fala: tudo é possível ao que crê. E o pai fala: eu creio, eu acredito. E depois ele fala: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Na verdade, o pai dá uma declaração que cria, mas no fundo ele fala: Senhor, eu preciso de ajuda para crer, me ajuda a crer, acrescenta a fé em mim. E Jesus ora pelo menino, o menino é liberto e curado. Sabe, às vezes nós vivemos circunstâncias, situações tão fortes, tão tremendas contra a nossa vida, que nós precisamos pedir: Senhor, me ajuda nessa batalha, acrescenta a fé no meu coração, aumenta a fé, intensifica a fé no meu coração, porque eu preciso crer. A situação está muito difícil, Senhor, está muito complicada, as adversidades, os problemas. Me ajuda a crer, acrescenta em mim para que eu creia. Você entende isso? Mas a fé que agrada a Deus, ela vem de ouvir a palavra. E Deus então acrescenta a fé através do ouvir a sua palavra. Então, amado, se tem faltado fé na sua vida, ouça mais a palavra de Deus. Se tem faltado fé na sua vida, leia mais a palavra de Deus. Se tem faltado fé na sua vida, preste mais atenção na palavra de Deus e comece a praticar o que ela manda de fazer. Não é só ouvir, é viver, é testemunho de prática daquilo que ela manda você fazer. E aí você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Eu quero orar com você. Pai, te louvamos e te bendizemos nesse momento. Muito obrigado. Espírito Santo, acrescenta em nós a disposição para lermos a palavra de Deus, para praticarmos a palavra de Deus, para que de dentro para fora o Senhor venha agir em nosso coração. E a fé acrescida pela leitura da tua palavra, pela prática da sua palavra, opere em nós grandemente, segundo a sua vontade e o seu querer, em nome de Jesus. É isso aí, meu amado, minha amada. Beijo no seu coração. Bom dia, vida para você.